prazer podermos estar convosco hoje e, em primeiro lugar, quero dizer parabéns pelos 78 anos de existência. É um testemunho da graça do Senhor e certamente Deus ainda tem muito para fazer através de vocês, através da vossa igreja nesta comunidade. Sim, sou professor lá no Instituto Bíblico e, por acaso, o Jonatas é um aluno razoável. Não, é bom aluno. E realmente tem sido um privilégio poder, de alguma forma, contribuir na formação teológica e também ministerial dele. E nós somos dos Estados Unidos, do estado de New Jersey, mas já estamos a viver aqui há 20 anos, principalmente colaborando com o Ministério do Instituto Bíblico. Além de ser professor ali, também sou diretor adjunto, trabalhando com o irmão Fabiano Fernandes para dar liderança ao Ministério do Instituto Bíblico. E, graças a Deus, já começamos bem o ano letivo e Deus nos trouxe um bom grupo de alunos para estudar lá no Instituto Bíblico. Agradecemos também, creio que muitos de vocês já sabem, e agradecemos muito as vossas orações pelo nosso irmão Nuno Fonseca. Como muitos já devem saber, o Nuno sofreu um AVC e ainda continua nos cuidados do hospital. Recebemos a boa notícia esta semana que a médica recomendou a transferência para o Centro de Reabilitação Alcotão. Alcotão, ok, obrigado. Sim, é isso. Já é uma boa notícia, já consegue mexer a perna esquerda, ainda não pode movimentar o braço esquerdo, já consegue ver razoavelmente bem, mas como vocês podem imaginar, é um momento difícil que mexe com o espírito dele. E ele precisa de paciência, não é? Com todo o processo. Mas continuem a orar. Nós acreditamos que Deus possa fazer grandes coisas na vida dele. Orem também pela família, pela Marta, pelas duas criancinhas e pelo resto da família. Agradecemos muito as vossas orações. Sim, nós hoje à tarde estamos a pensar sobre a autoridade das Escrituras. Eu creio que a maioria das nossas igrejas evangélicas tem alguma afirmação na declaração de fé sobre as Escrituras. A vossa igreja deve ter alguma coisa semelhante. Por exemplo, muitas igrejas têm a seguinte afirmação: acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, única fonte de revelação e de autoridade divinas. No seu livro, quando o teólogo Millard Erickson escreve sobre a autoridade das Escrituras, ele diz o seguinte: pela autoridade da Bíblia, queremos dizer que a Bíblia, como a expressão da vontade de Deus para nós, possui o direito supremo de definir o que devemos acreditar e como devemos viver. E como já foi mencionado hoje, isto foi um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Sola Scriptura, somente a Escritura, somente a Bíblia. Quando os reformadores concluíram
que a autoridade não se baseia nas tradições da igreja, mas baseia-se na palavra escrita de Deus, a palavra que Deus deixou para nós, iluminada pelo ministério do Espírito Santo. Agora, normalmente, os livros de teologia lidam com este assunto de forma mais teórica, falando sobre a doutrina da inspiração, a preservação dos 66 livros nas Bíblias que nós temos nas igrejas evangélicas. Mas hoje eu não quero focar tanto em considerações teóricas acerca da autoridade das Escrituras. Em vez disso, eu prefiro falar sobre as implicações práticas dessa convicção que nós temos, as implicações práticas para as nossas vidas. Ou seja, partindo do pressuposto, eu acho que posso já assumir aqui, neste grupo de pessoas, partindo do pressuposto que acreditamos na autoridade das Escrituras, eu gostaria que pudéssemos pensar sobre como aquela verdade deve influenciar a nossa maneira de pensar e de viver. Por exemplo, esta doutrina da autoridade das Escrituras é somente uma doutrina interessante, algo para debater, ou é uma convicção que transforma a minha vida? Será que, de fato, a Bíblia tem autoridade suprema nas nossas vidas e nas nossas igrejas? E aquilo que nós vamos ver hoje, mais uma vez, através de um texto bíblico, é que se nós achamos que a Bíblia tem autoridade suprema sobre as nossas vidas, nós devemos obedecer a tudo quanto Deus tem para dizer-nos na Bíblia, sem desvios, sem arranjar desculpas. É aquele tipo de obediência completa que, de fato, vai influenciar tudo aquilo que nós pensamos, falamos, fazemos. Um texto que enfatiza aquele aspecto, aquelas implicações práticas de tudo isto, encontra-se no livro de Josué. Então, vou convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué, e o nosso foco vai ser no capítulo 1 e os versículos 1 a 9, especialmente os versículos 7 e 8. Josué, capítulo 1 e os versículos 1 a 9. E nós vamos passar algum tempo pensando, meditando neste texto, mas antes de examinar esses versículos com mais cuidado, nós precisamos realmente rever um pouco do contexto histórico de tudo aquilo que estava a acontecer. Porque nós estamos aqui no momento crítico da nação de Israel. Quando o povo foi confrontado mais uma vez com novos desafios. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma leitura deste texto, e assim diz a palavra do Senhor. Josué 1 a 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão,
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir a todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sei forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sei forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, sei forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Até aqui a palavra do Senhor. O livro de Josué começa focando na missão que Josué tinha para cumprir, a missão que Deus deixou para ele. E em um momento de transição, de fato, um momento difícil, podemos só tentar imaginar para este, provavelmente, relativamente falando, jovem, seria realmente algo muito desafiante. Porque finalmente, depois de muitos anos de andar no deserto, o povo de Israel encontrava-se de novo à beira de entrar na terra que Deus lhes tinha prometido. 38 anos antes, os israelitas já lá estavam. Já tiveram a oportunidade para entrar e conquistar a terra que Deus lhes prometeu. Mas antes de entrar, decidiram enviar 12 espias para ver a terra antes de enviar pessoas para lá, só para que pudessem estar preparados. E quando os espias voltaram, disseram que, na verdade, a terra é boa e frutífera, como Deus tinha prometido. Ele não mentiu. É boa aquela terra, mas, e há sempre um mas, infelizmente, o inimigo é poderoso. As cidades são grandes, o inimigo é poderoso e nós não podemos. A terra é boa, mas, irmãos, não podemos conquistar a terra. 2 dos espias não concordaram com o grupo. Não concordaram com os outros 10, Caleb e Josué, não é? Então, aqueles 2 homens tentaram persuadir o povo, mas podemos, irmãos, pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor, podemos de fato entrar e conquistar a terra, mas os outros continuavam a insistir,
é verdade, a terra é boa, mas não podemos. E o povo ficou influenciado pela maioria, pela atitude mais pessimista. E começaram a chorar e a murmurar contra os líderes. E por causa da rebelião do povo, Deus não deixou que o povo entrasse na terra prometida. Em vez disso, eles começaram a andar naquele deserto entre Egito e a terra prometida durante 40 anos. E toda a geração adulta que tinha visto os milagres de Deus no Egito faleceu. E agora estamos no início de Josué 1 com uma nova geração pronta para fazer mais uma tentativa. E Deus coloca a responsabilidade sobre os ombros de Josué. Mas agora Moisés não está. E isto pode causar uma crise nacional. Mas felizmente Deus tinha andado a preparar um novo líder ao longo de muito tempo, porque o próprio Josué, como o texto diz, foi o servo de Moisés. E ele passou muito tempo ao lado de Moisés, observando, aprendendo, e era também um homem de grande fé. Deus usou Josué, por exemplo, na guerra contra os Amalequitas. E como já vimos, Josué era um dos homens que confiava em Deus, dizendo: mas irmãos, só temos que confiar em Deus. Mas mesmo assim, irmãos, eu posso imaginar que, eu não sei o que Josué pensou sobre as palavras do Senhor naquele momento, mas vamos só considerar algumas coisas. Será que a situação lá na terra de Canaã tinha mudado? Não. O mesmo inimigo está lá, aquele inimigo com grandes cidades fortificadas e povo muito poderoso ainda habitava naquela terra. E os israelitas são as mesmas pessoas. Josué sabia, ok, pronto, eu preciso de liderar um povo instável, um povo que sempre está a queixar-se. Pois isto pode ser um grande desafio, Senhor. Então, o que me vais dar para me ajudar? E agora Deus dá dois grandes recursos aqui, não é? Ele promete a sua promessa e ajuda também Josué a lembrar que ele também tem uma responsabilidade para com a sua palavra, a palavra de Deus. Deus faz lembrar, Josué, tu já testemunhaste, tu já vês como eu andava com Moisés. E realmente, eu é que ajudou Moisés a fazer todas as coisas que ele fez. Josué, eu vou ser contigo também ao longo desta caminhada. Josué, tu podes fazer aquilo que eu estou a pedir, porque eu vou contigo. Podemos só ver mais uma vez como Deus promete a sua promessa, a presença, por exemplo, no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Mais uma vez no versículo 9. Não te mandei eu, sei forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.
É verdade, sem dúvida. Haverá muitos desafios. E a conquista não vai ser um trabalho fácil. O inimigo poderoso continua lá, mas no meio de todos os desafios, Josué podia contar com a ajuda do seu Deus fiel e poderoso. Josué só precisava de responder em fé, confiando que Deus possa, de fato, fazer o impossível. Mas para garantir o sucesso da sua missão, e é aqui que eu quero focar principalmente hoje de manhã, Josué e o povo de Deus também têm uma responsabilidade para com a palavra de Deus. Então, vamos ver esta responsabilidade com mais cuidado nos versículos 7 e 8. Porque o que podemos ver aqui é que, juntamente com a promessa da presença de Deus, nós também temos uma chamada à obediência em relação à palavra de Deus. Agora, nós lemos aqui mais uma vez sobre o livro da lei. Tão somente sei forte e muito corajoso para teres, versículo 7, o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A lei de Moisés, o livro da lei, já era considerado como a escritora para o povo de Israel. Os primeiros 5 livros da Bíblia que nós temos chama-se Pentateuco. Ok, tudo isto é considerado a palavra de Deus. E Deus vai falar com Josué dizendo, ok, Josué, este livro tem que ser o foco principal para a tua vida e para a vida da nação. E isto é interessante, é muito interessante porque o próprio Josué estava a viver numa altura em que as pessoas ainda estavam a receber revelações diretas da parte de Deus. Porque o canon não foi fechado naquela altura. Só estamos no início da história do povo de Deus neste momento. E Josué vai receber revelações através dos profetas, através de sonhos e coisas assim. Mas mesmo assim, aquilo que Deus enfatiza, acima de tudo, é a sua palavra. Josué, aquilo que tu precisas de priorizar na tua vida e na vida do povo de Deus é a minha palavra. E especificamente, ele precisa de fazer 3 coisas, não é? O que é que ele precisa de fazer? 3 coisas aqui que nós vemos no versículo 8. Para que tenhas cuidado de... desculpem, no início do versículo 8. Não cessas de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Falar na lei, meditar na lei, praticar a lei. Simples. Mas são elementos bastante importantes. Falar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E fazendo isso, nós demonstramos com as nossas vidas que de fato nós acreditamos
que a Bíblia tem autoridade suprema sobre as nossas vidas. Vamos só pensar um pouco sobre aqueles 3 elementos. Falar da lei. É um conceito simples, não é? Mas não devemos simplesmente pensar em pregações. Ou seja, Josué teria a oportunidade para falar da lei em contextos formais e contextos informais. E Josué, como líder, pode falar sobre muitas coisas, mas a coisa mais importante para comunicar ao povo de Deus é o conteúdo do livro da lei, ou seja, a palavra de Deus. E nós vemos, por exemplo, uma ilustração disso na vida de Josué, no capítulo 8, isto é, depois de terem entrado na terra prometida. Nós lemos só 2 versículos, mas é interessante ver a ênfase, a obediência de Josué aqui, nesse sentido, capítulo 8 e os versículos 34 e 35. Depois, aqui estamos, Josué está a renovar a aliança e o compromisso que o povo tem com a aliança de Deus, do Senhor. De versículo 34. Depois leu todas as palavras da lei, a benção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lês para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio delas. Não é interessante? Nesta ocasião tão importante, Josué levantou-se, pegou no livro da lei, e não sei quanto tempo isto levou, mas ele passou a ler todo o livro da lei perante o povo para que eles pudessem ter consciência daquilo que Deus queria que o povo fizesse, a vontade de Deus para a vida do povo de Deus. Claro que isto seria muito mais difícil para nós, não é? Porque nós não temos simplesmente os primeiros 5 livros da Bíblia. Fazer uma leitura de toda a Bíblia num só culto, não sei, estamos aqui até provavelmente 5 da manhã ou amanhã, não sei. Mas a leitura pública da Palavra de Deus é muito, muito importante. Muito importante. E uma das melhores coisas que os líderes de qualquer ministério na igreja podem fazer é comunicar a palavra de Deus. Sim, nós temos muita outra coisa para dizer, mas aquilo que vai transformar a vida, dar vida e transformar a vida, é a palavra de Deus usada pelo Espírito Santo na vida das pessoas. Mas não é só falar. Porque o Senhor disse aqui também que Josué precisa de meditar no livro da lei. Eu creio que não é um conceito difícil, não é? O que é meditar? É pensar, refletir, ponderar o significado de alguma coisa. Por que isto é tão importante? Vocês sabem uma coisa, é verdade, devemos ler a palavra de Deus, mas é bem possível ler a palavra de Deus de forma desconectada. Ou seja, não sei se isto já aconteceu nas vossas vidas, mas de vez em quando, no meu tempo a sós com Deus, estou a ler uma passagem bíblica e de repente, depois de 5 minutos, eu começo a pensar, mas eu nem sequer sei o que acabei de ler, porque a minha mente não está engajada.
Não, eu não estou a pensar no texto, não estou a ponderar as palavras que eu estou a ler. Mas Deus ordena Josué assim, dizendo: Josué, sim, deves ler o livro da lei, mas tu precisas de meditar no livro para que tu possas entender melhor o sentido de tudo aquilo que estou a dizer e como isto se aplica na realidade diária do povo de Deus. Claro que eu acho que a meditação inclui estudo também. Quando estudamos a palavra de Deus, temos de passar o tempo meditando, refletindo sobre o texto, para que o texto entre em nós, para que possamos realmente captar o significado daquilo que nós estamos a ler na página. Senão, muitas vezes são somente palavras na página, palavras sem sentido. Mas agora temos um elemento muito importante. Por que é que lemos o texto? Por que é que estudamos o texto? Por que é que meditamos no texto? É para ter mais conhecimento. Eu posso dizer os reis de Israel em ordem. Ok, parabéns. Mas não é isso que o Senhor enfatiza aqui. Ele enfatiza: Josué, eu quero que tu falas acerca da lei. Eu quero que tu medites no livro da lei para que possas praticar a lei, para que possas fazer segundo tudo aquilo que está escrito nela. E vocês sabem uma coisa? Ok, agora temos de pensar bem sobre este assunto, porque aquilo que Deus pede aqui não é uma obediência fácil. É uma obediência completa, sem desvios, sem arranjar desculpas. É uma obediência completa. Vamos ver o texto mais uma vez. É impressionante como ele diz aqui, versículo 7. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei dela, não te desvias nem para a direita, nem para a esquerda. Mais uma vez, no versículo 8, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo. Quanto é tudo? Tudo é tudo. Tudo quanto nele está escrito. Josué não podia tratar este livro da lei como às vezes, por exemplo, nós vamos para... Bom, é mais fácil nos Estados Unidos, é um pouco mais difícil aqui, mas ir para Burger King, por exemplo. Ir para Burger King com a minha esposa é complicado, irmãos. Porque ela sempre pede coisas. Eu quero um Whopper, mas sem maionese. Ok, pronto. E em vez de batata frita, quero aros de cebola. Mas não quero aros de cebola aquecidos no micro-ondas. Eu quero aros de cebola acabados de fritar. Epa, é uma longa lista de coisas, pedidos especiais. E às vezes, como eu disse, é um pouco mais difícil aqui, não é? Fazer este tipo de pedido do que é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Burger King diz: vocês podem ter a vossa maneira, não importa o que vocês querem. Se vocês querem um Big Mac, right? A loja errada. Whopper sem carne, vamos ter. É convosco, vocês podem ter qualquer coisa.
Mas não se pode tratar a Bíblia assim, ou seja, dizendo, eu gosto daquele versículo. É um dos meus versículos favoritos. Não gosto daquela passagem. Vamos tirar da Bíblia. Não se pode lidar com a Bíblia assim. Josué não tem o direito de escolher a qual parte ele quer obedecer para ter sucesso na sua missão, a missão que Deus o deu. É necessário obedecer completamente à vontade de Deus revelada no livro da lei. Ao longo da sua vida, Josué esforçou-se para fazer exatamente isso. E é interessante, no fim da sua vida, quando ele estava a despedir-se do povo, antes de falecer, no capítulo 23, vamos ver, é interessante ler o que ele tenta passar para o povo de Israel, sabendo que este é um elemento bastante importante. Josué, capítulo 23, e o versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos apartais, nem para a direita, nem para a esquerda. É exatamente a mesma coisa. Josué está... Eu vivi a minha vida assim. Vocês têm que fazer a mesma coisa. Não é somente para os líderes. Deus quer isso de todo o seu povo. Um tipo de obediência sem desvios. Mas eu não sei se vocês notaram alguma coisa aqui, irmãos. Aquele tipo de obediência completa, sem desvios, não é nada fácil e requer coragem para fazer. Vamos voltar ao texto de Josué 1. Vamos ver uma coisa interessante aqui em Josué 1 e o versículo 7. Porque no versículo 6, Deus já tinha dito a Josué, ok, preciso de ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Mas agora, observem bem o texto. O que diz? Tão somente sei forte, versículo 7, e muito corajoso para poderes conquistar o inimigo. Para que poderes vencer o inimigo, para que poderes herdar a terra prometida. Nada disso está no versículo 7. O que diz o versículo 7? Tão somente sei forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O inimigo não é só aquela pessoa lá fora. O inimigo vive dentro de nós. E Deus sabia que Josué também precisava de conquistar aquele inimigo que vivia dentro dele e ser uma pessoa forte e corajosa para seguir a vontade de Deus, seja quais forem as consequências. Aquele tipo de obediência sem desvios. E é só assim, irmãos, que Josué vai ter o sucesso na sua missão. Ou seja, confiando na presença de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Mas é aquele tipo de obediência que é obediência completa, sem desvios, sem desculpas, sem justificações. É aquele tipo de obediência, Deus diz, eu obedeço.
Hoje em dia a nossa missão é diferente. Não é? Irmãos, não estamos aqui para conquistar uma terra, mas por que é que nós estamos aqui, afinal? A Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos aqui com uma missão muito importante, que é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os povos da terra. E vocês sabem uma coisa, que nós temos os mesmos dois recursos que Moisés tinha, que Josué tinha. Nós também temos a promessa da presença de Deus. E nós também temos a palavra de Deus, a qual nós precisamos obedecer completamente. Mateus, vamos para Mateus 28. Mateus são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. E ele os deixa com, vocês já sabem, não é? A grande comissão. Mas é interessante ler aqui: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ouçam bem: ensinando-os a guardar algumas coisas. Vocês podem debater o que é melhor obedecer. Não, de fato, eu leciono grego no Instituto Bíblico, então preciso de ser fiel ao texto. Não é isso que diz aqui. Diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mais uma vez, a palavra de Deus e a presença, neste caso, a presença de Jesus, ajudando-nos a viver como Deus quer que nós vivamos. A grande comissão envolve não somente a conversão dos pecadores, mas também o crescimento daquelas pessoas através do ensino da palavra de Deus. E mais uma vez aqui o texto enfatiza os grandes recursos que nós temos. E assim os primeiros cristãos, nós lemos acerca delas em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sim, temos de manter equilíbrio nos nossos ministérios. Não pode ser somente ensino sem comunhão, mas também não deve ser somente comunhão sem ensino. Temos de ensinar a palavra de Deus. Todos os elementos são importantes. E Paulo diz em 2 Timóteo 3:16 e 17, e creio que muitas pessoas aqui provavelmente já sabem de cor. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E depois Paulo diz no capítulo a seguir, o capítulo 4, 2 Timóteo 4:2, prega a palavra. Não, Timóteo, eu sei que tu tens boas ideias, mas não é isso que o povo precisa de ouvir. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Irmãos, devemos estudar a Bíblia com diligência, buscando conhecer a Deus com mais profundidade e ensinar a Bíblia fielmente para que todo o corpo cresça
e faça a vontade de Deus em tudo. Hoje em dia, esse assunto é difícil, autoridade. Para muitas pessoas, não sei se é somente hoje em dia, mas as pessoas não gostam da ideia da autoridade. As pessoas, de fato, não querem que ninguém diga o que devem fazer ou pensar. Eu reconheço, irmãos, que tem havido abusos nesta questão da autoridade, mesmo na igreja. Ao longo dos séculos tem havido abusos, mas deixando tudo isto fora, ainda existe dentro de nós alguma coisa que resiste à autoridade. Muitas pessoas já não, infelizmente, já não aceitam a Bíblia como sendo a expressão absoluta da vontade de Deus para as suas vidas. Muitas pessoas parecem inclinadas a dar mais valor às suas próprias opiniões, em vez de valorizar o texto bíblico. Está tudo em aberto hoje. Eu sei o que parece que a palavra de Deus diz, mas você não entende. Eu mereço uma vida feliz. Irmãos, mesmo em algumas igrejas evangélicas, cuidado, pastor. Ok, está bem, vou ter cuidado. A Bíblia já não tem autoridade absoluta sobre a vida dos cristãos. Às vezes o que é mais importante é saber o que um pregador de renome diz, o que um autor de renome diz. Às vezes nós andamos controlados pelos nossos sentimentos e emoções. Mas nós também temos de ter cuidado com maneiras mais sutis que existem nas nossas vidas de rejeitar a autoridade da palavra de Deus. Ou seja, irmãos, às vezes nós afirmamos, nós acreditamos que as Escrituras têm autoridade suprema sobre a minha vida, mas a nossa vida coloca em dúvida a nossa afirmação. Mas se nós acreditamos que a Bíblia tem autoridade, estamos a dizer, irmãos, que a Bíblia tem o direito de nos dizer como devemos pensar e como devemos viver. E não devemos arranjar desculpas, justificações pelas nossas ações pecaminosas. Devemos comprometer-nos a obedecer completamente às palavras de Jesus, sem desvios. E quando falhamos, porque não existe ninguém aqui que é perfeito, quando falhamos, em vez de tentar reinterpretar a palavra de Deus, vamos confessar o nosso pecado e clamar a Deus para nos ajudar a viver a autora da palavra de Deus. Eu quero dar também, estamos bem, não é, João? Ok. Um exemplo prático para que vocês consigam pensar comigo sobre este assunto. Nós lemos em João 3:34 estas palavras. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, como que também vos ameis uns aos outros. É um mandamento simples, não é? Eu
Eu acho que não precisamos de fazer grandes debates sobre a passagem. Realmente, irmãos, não é preciso estudar o texto grego desta passagem e coisas assim. O mandamento é simples. O que nós precisamos de fazer é obedecê-la, fazendo exatamente o que Jesus pediu. E nós não devemos pensar que a obediência àquele mandamento é fácil, porque devido à nossa natureza mais egoísta, temos a tendência de pensar muito mais em nós próprios do que nas necessidades de outras pessoas. E o padrão aqui é muito alto, não é? Uau! Quem é o cristão que pode ler aquela passagem e sair dizendo: eu estou a obedecer perfeitamente aquele mandamento? Jesus disse o quê? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Já podemos tentar reinterpretar as palavras de Jesus. Pois, parece que ele está a dizer que devemos amar como ele nos amou, mas provavelmente há uma coisa ali no texto grego e realmente Jesus não quer dizer isso. Há uma outra postura, irmãos. Eu leio as palavras de Jesus, eu reconheço a minha fraqueza e clamo a Deus para que Ele possa me ajudar a cumprir cada vez melhor aquele mandamento. Uma parte deste mandamento, não quero deixar aqui, irmãos, eu quero que vocês possam pensar bem. Se nós vamos amar como Jesus nos amou, isto implica em que especificamente? Perdão. A Bíblia diz que devemos nos perdoar uns aos outros, Efésios 4, fim do capítulo. Devemos nos perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Mas alguns cristãos acham que, pregador, tudo bem, mas você não sabe, eu tenho direito de guardar rancor no meu coração. Você não sabe o que aquela pessoa fez. Pois, eu não sei. Mas Deus sabe. E é engraçado porque os mesmos cristãos pensam que podem ainda viver uma vida feliz, guardando rancor no seu coração, e não parecem reconhecer que esse ressentimento irá ruinar as suas vidas. E é verdade. Irmãos, se dizemos que acreditamos que a Bíblia tem autoridade sobre as nossas vidas, devemos dar a ela a prioridade nas nossas vidas que merece. Devemos lê-la, meditar nela, estudá-la, para que as nossas vidas possam ser transformadas por ela e pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei como é convosco, mas agora a minha prática, quando eu leio a Bíblia, por exemplo, no meu tempo a sós com Deus, pelo menos quando estou a prestar atenção, sempre peço a Deus, eu quero que tu mostres-me as minhas fraquezas. Eu quero que tu mostres-me onde eu preciso de ajustar a minha vida à luz daquilo que estou a ler hoje. Sabem uma coisa? Jesus em João 13, ele deu um muito bom exemplo sobre amor, humilde, serviço, não é?
o que é que ele fez? Ele fez aquilo. Ele levou os pés aos discípulos, não é? O Senhor da Glória. Podem imaginar, não é? Mas, no fim daquela passagem, vamos só abrir, e são as últimas palavras que nós vamos ler hoje. João 13 e o versículo 17. Agora, depois de passar aquela lição, ele sabe que, ok, agora os discípulos sabem mais sobre a minha vontade. Mas em João 13 e o versículo 17 nós lemos, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Os bem-aventurados não são necessariamente aquelas pessoas que sabem mais do que qualquer outra pessoa sobre a Bíblia. Conhecimento é uma boa coisa, mas os bem-aventurados são aqueles que sabem e praticam. O que é que Deus quer de nós? O que nós acreditamos, não é? Como uma boa igreja evangélica, nós acreditamos que as Escrituras têm autoridade suprema sobre as nossas vidas. E agora aquilo que Deus quer de nós é simplesmente obediência completa à sua palavra, sem desvios. Às vezes temos de confessar quem é capaz de fazer este tipo de coisa. Mas a solução nunca é tentar fazer com que a palavra de Deus diga alguma coisa que não diz. A solução é simplesmente confessar. Eu sei o que diz a palavra de Deus. Eu estou a viver a quem disse, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Ajuda-me para a sua honra e para a sua glória. E é assim que podemos ter sucesso na missão que Deus tem para as nossas vidas e que também podemos viver vidas felizes no Senhor. Vidas abandonadas a Ele, à vontade dEle.